Vamos continuar falando sobre área financeira e depois, naquele momento de descontração com a sua família, se você tem um esposo, um filho que gosta de assistir filmes, eu te convido a ir assistir O Mago das Mentiras. O Mago das Mentiras é um filme muito bom para você ir assistir em família, que conta a história de ex-consultor financeiro norte-americano que criou uma das maiores empresas de finanças dos Estados Unidos, e ele foi condenado por fraude, e ele foi responsável por uma sofisticada operação de fraude nomeada Esquema Ponzi. É considerada a maior dos golpes financeiros dos Estados Unidos, não em valores, mas sim em quantidade de pessoas que caíram. E por causa da ganância desse homem que se aproveitou de pessoas que com sede, né? A gente vê isso todo dia acontecendo no Brasil e no mundo. Pessoas que querem ganhar o famoso dinheiro fácil, com a ilusão de ser um investidor e ganhar 100 mil vezes mais. E muitas pessoas de várias faixas, níveis financeiros investiram nesse homem, e a queda foi terrível. E por causa disso, lares foram destruídos, pessoas perderam tudo que tinha, pessoas se suicidaram porque quando se viram, vendeu a própria casa para ganhar mais, investiu e viu perdendo tudo, né? Numa pirâmide financeira, pessoas se suicidaram, pessoas perderam tudo, famílias foram destruídas completamente. E essa é uma história verídica, e uma repórter fez uma entrevista com esse homem, com esse investidor, né, esse ex-consultor financeiro, na prisão, e ela escreveu um livro, e esse livro virou um roteiro que se tornou esse filme. É muito interessante alguns pontos que nós vemos lá neste filme, que se tornou muito famoso, principalmente pelo excelente ator que faz o papel principal, que é o Robert De Niro. E esse filme é muito ficou muito famoso, né? Essa trama que envolve tudo isso. E o mais interessante é que a esposa e os filhos desfrutavam de todos esses valores, de todo esse dinheiro. E os os dois filhos trabalhando dentro da empresa, não sabiam de todo o plano, de tudo que rodava em volta do que o pai fazia. E inclusive foi os filhos que descobriram, e eles mesmos denunciaram o próprio pai. E causou aí um certo conflito da mãe, sem saber se ficava do lado dos filhos ou se ficava do lado do esposo, porque há 50 anos com ele, desfrutando do início dele escasso, e depois de toda o glamour, né, e de toda o esbanjar dele financeiro, ela fica naquele momento, se vê novamente em um conflito muito grande. E é bem interessante nós vermos esse lado, porque nós analisarmos e assistirmos esse filme para nós abrirmos o nosso entendimento e vermos coisas que a gente vê no nosso cotidiano, mas temos a oportunidade de ver de uma forma externa. Eu vejo, o único motivo que eu vejo de assistir um filme é para analisar e pegar pontos importantes de análise e trazer isso para a minha vida, para o meu dia a dia. Como você está envolvido em uma situação, precisa de uma avaliação sua, né? Essa família ficou anos, muitos funcionários, muitas pessoas que estavam ao redor foram depois entrevistadas, e várias não sabiam de nada que ocorria. Mas mesmo aquela funcionária da casa que via milhões e milhões de dinheiro e não questionava por que aquele trabalho dava tanto dinheiro. É impressionante como a pessoa está no meio, ela é como que
cai no encantamento e no engodo das palavras que estão ao redor. Como é necessário nós passarmos o filtro, tudo aquilo que nós ouvimos e tudo aquilo que nós fazemos, para que nós possamos enxergar as ciladas que estão ao redor. Talvez muitas e muitas pessoas, se tivesse feito uma análise simples que fosse, não teriam caído nessa cilada. Se algumas pessoas tivessem feito alguma análise ou tido alguma preocupação extra, não teriam. Em quantas e quantas situações faltou uma análise sua, faltou uma análise minha para não cairmos no engodo? Como? Situações do dia a dia, né? O Mago, o nome do filme é muito sugestivo, né? O Mago das Mentiras. Então, ele criou toda uma magia em volta dele e as pessoas foram caindo, e aquela mentira se tornou tão sólida, tão forte, que quando a pessoa chega nesse nível, ela crê que aquela mentira é a verdade. Ela perde a noção de tudo. Como é importante nós estarmos o tempo todo passando o filtro do espírito, as estruturas. Tem muita gente que ousa falar o seguinte, que o dinheiro corrompe, que o dinheiro destrói. Aquele caráter já era destruído. Ele só não se manifestou na proporção porque estava com pouco dinheiro. Eu entendo dessa forma, eu enxergo dessa forma, trabalhando de mais de 20 anos com pessoas. Se você dá autoridade, se você bota dinheiro, autoridade na mão de uma pessoa, vai se manifestar aquilo que ela já é. Eu não tenho um caráter, uma essência e com dinheiro vou me transformar em outra. Não, aquilo já estava lá. Os outros é que não perceberam. É potencializado para todos verem na minha vida quando eu estou com poder e com autoridade. Aí sim, fica muito visível para o outro. Fica muito visível para o próximo. Me conta aí, e o que você acha? Como que você analisa isso tudo? Qual o poder do dinheiro na sua mão? Qual o poder que você imagina que o dinheiro exerce? Ele muda o caráter? Ele corrompe as pessoas? O poder corrompe as pessoas? Ou elas já eram todas corrompidas e estava só lá, embutido? O meu entendimento é que essa corrupção já estava lá no coração, já estava lá entranhada no coração e só se manifestou. Então, bora lá, assiste a um filme que tem 1h30 mais ou menos de duração, e é muito bom de você ver a frieza dele de lidar com algumas situações, e é bem interessante você ver o papel desse ator que é excelente, né? Robert De Niro. E a esposa dele também, que na verdade na vida real é bem mais nova, mas com toda a maquiagem lá se tornou, faz com ele um casal maravilhoso, né? Perfeita, a família perfeita. Porque assim, ela era casada com o Mago das Mentiras. Bora lá assistir uma trama que gira em volta de uns momentos onde o esbanjar do dinheiro acontece e todo o enredo de
de desmoronamento dessa pirâmide acontece. Porque no filme ele roda lá em 2018, quando aconteceu a crise nos Estados Unidos, né, com o desmoronamento à tona dessa pirâmide, mas voltando lá no passado, no início dele, então o momento na prisão, o momento do desabar da fortuna, né, do esquema bilionário, e o momento passado. Então o filme vai rodando nesses 3 pontos e vai ser muito interessante você ir lá e fazer essa análise e assistir e ver como que nós precisamos prestar atenção, passar tudo no filtro e perceber o que acontece ao redor. Beijo no teu coração, analisa lá, trabalhe isso. Ninguém vai além do seu caráter. A primeira coisa que nós precisamos nos preocupar não é em ganhar dinheiro, é sim guardar o nosso coração, porque de lá procede as saídas, as fontes da vida. Se você tem o seu coração guardado, se você tem a sua estrutura forjada nele, sim, a riqueza vem, a riqueza é manifesta, né? Porque ela está aí para você mesmo, e isso é bênção sobre a sua vida. Mas se tem pontos a serem trabalhados no caráter, bora lá trabalhar esse caráter primeiro, porque se eu não trabalho o meu caráter, o dinheiro vai potencializar tudo aquilo de sujo que tem lá fora. Então bora limpar esse coração, alinhar o coração com o Pai, para sim viver uma vida de abundância, na verdade, focado na palavra, para a manifestação da glória do Senhor na sua vida. Beijo no seu coração e extraordinária tarde para você. Até mais.